Levantem suas mãos. Em nome do Senhor Jesus. E digam assim: Santo Espírito, enche com a tua unção para me renovar, me fortalecer. Espírito Santo, eis-me aqui. Eu preciso de uma unção nova nesta manhã. Deixa a tua mão no teu coração. Santo Espírito, eu peço nesta hora a tua visitação. Aproxima-se de nós agora, Senhor. E ó Santo Espírito, traga graça renovadora em nosso meio. Pois há vidas aqui, Senhor, que precisam desta graça, que precisam de serem cheias, renovadas. Ó Santo Espírito, para a honra e glória do nome de Senhor Jesus, e através desta palavra infalível, nós oramos e entregamos em tuas mãos cada uma dessas pessoas, e que estas vidas venham ser, Senhor, realmente transformadas, renovadas, fortalecidas. Que grandes avivamentos hoje sejam feitos, ó Deus. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos, para a honra e glória do teu santo nome. Diga: louvado seja Deus. Diga: viva Jesus em meu coração. Graças a Deus. Amém, Jesus. Muito bem, vamos sentar. Graças a Deus. É bom aqui a gente poder nos reunir. E sendo hoje domingo, é a nossa reunião mais importante. É a reunião do Espírito Santo. Amém? Quem veio se fortalecer de verdade? Pastor, eu saí de casa para ser cheio da graça. Então diga: graças a Deus. Vamos dar para Jesus uma salva de palmas. Isso. Amém. Vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Abre a tua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Verso 12. Nós vamos falar sobre o poder da morte e o poder da vida. Romanos 5, 12. Está nos dizendo assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Diga: assim seja. Veja bem, gente, quando nós nascemos, já nascemos mortos espiritualmente. E essa, sem dúvida, é a pior morte. É a morte espiritual. É a nossa separação de Deus. Nós já nascemos separados. Já nascemos mortos.
Então existe o poder da morte. A morte. E existe também o poder da vida. Poder da morte e o poder da vida. E nós nascemos assim, mortos espiritualmente, sem nenhum contato com Deus, sem nenhuma maneira de podermos ter contato com o Senhor. Nascemos mortos, mortos. Isso é um estado terrível. Amém? É um estado terrível. Se a pessoa não nascer de novo, se ela não abrir seu coração para Deus, ela jamais terá vida verdadeira. Sempre irá viver morta, sem vida espiritual. Em Romanos 7:5, o apóstolo Paulo, que foi um dos apóstolos mais bem-sucedidos, que obteve a revelação do reino, Romanos 7:5, ele diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Amém? Então nós, estando neste estado de morte, morte espiritual, separados do Senhor, então a carne, ou melhor, todo o nosso ser inclinava para a morte. Todo o nosso ser inclina-se para as coisas da carne, para a morte. Porque estamos no estado de morto, de mortos espirituais. Então tudo o que fazíamos no passado, sem termos tido essa obra da regeneração, chamado novo nascimento, sempre tudo o que fazíamos inclinava-se para a morte. Nos distanciávamos cada vez mais de Deus. Nos separávamos cada vez mais do Senhor. Porque havia esta morte espiritual. Por isso há essa necessidade de nós passarmos pelo processo chamado novo nascimento. Porque o primeiro nascimento é carnal. É um nascimento que herdamos a natureza pecaminosa, a natureza do pecado. No primeiro nascimento, nascimento da carne, temos muito que a ver com Adão e Eva. Mas no novo nascimento, o Senhor vem e rompe. Ele rompe. Novo nascimento, recebemos vida. Deixamos de viver pela carne e passamos a viver pelo Espírito. Aí sim, encontramos vida. Veja novamente, Romanos 7:5. Porque quando estávamos na carne, no primeiro nascimento, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então nós nos distanciávamos muito do Senhor. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque o nosso ser, o nosso corpo, toda a nossa vida, ela inclinava-se para as coisas da carne. Então, cada vez mais estávamos separados. Então, havia essa necessidade do Senhor nos dar uma nova vida. Em Efésios, capítulo 2, um pouquinho à frente, vocês têm Romanos, passa 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios 2. Diz assim a sua palavra: e vos vivificou
estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andávamos ou andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Amém? Então veja como era lastimável o poder da morte. Terrível. Vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades, o diabo. Tínhamos a desobediência, que mais? Andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, filhos do diabo. Então já vimos a este mundo. Quando chegamos a este mundo, já chegamos derrotados, alienados ao diabo. Então há esta necessidade de nós nascermos de novo, de nós termos esta obra de Deus verdadeiramente em nossa vida. Não adianta a pessoa apenas chegar e levantar a mão, é o primeiro passo, e dizer, aceito e tal, e achar que está tudo resolvido, está tudo bem, agora sim. Não. Tem que se entender realmente a palavra de Deus. Tem que compreender o porquê. Veja o que a morte operou em nós. Tudo isso. Andávamos segundo o curso deste mundo, aceitávamos, não, isso é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Esse mundo é assim mesmo. Não é não. Para quem é de Deus, não. Para quem teve essa obra de Deus, não vive mais segundo o curso desse mundo. O diabo não tem poder mais de imperar na vida dele. Amém, gente? Diga assim seja. Então nós éramos filhos do diabo. Filhos do diabo, espiritualmente falando. Tínhamos que ter essa obra, essa salvação, que nos libertasse do poder do diabo. Diga amém, Jesus. No Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. João 5, verso 24. O Senhor diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que maravilha. Amém? Quem me ouve, diz o Senhor, quem me ouve e quem crê em mim, o que ele recebe? A vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja bem, passou da morte para onde? Da morte para a vida verdadeira. Estávamos em um estado de morte, mortos espiritualmente, ao recebermos o Senhor Jesus, ao conhecermos essa palavra, nós saímos desse estado de morte, morte espiritual, separados de Deus, saímos da morte e
passamos para a vida. Isso não é tremendo ou não? Ou isso não quer dizer nada para você? Por que que vivíamos derrotados? Porque estávamos mortos. Estávamos sem Deus. Não tínhamos vida. Não tínhamos vida. Estávamos mortos, sem vida alguma. Só distanciando cada vez mais de Deus. Pecando e pecando e pecando cada vez mais. Se distanciando cada vez mais de Deus. Mas quando recebemos o Senhor Jesus, quando abrimos o nosso coração, que cremos em sua palavra, nós passamos da morte para a vida. De morte para a vida. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Temos que se alegrar com essas notícias. Sabe o que acontece? Um evangelho que vivem pregando por aí, pregam-se um evangelho muito egoísta. Pregam um tipo de evangelho que leva o homem a ser mais ganancioso. Porque nós já somos, de natureza. Mas o que vivem pregando é que nós, temos que buscar os nossos interesses. Só pregam que temos que buscar os benefícios. E aí nos esforçamos, nos sacrificamos para ser abençoados, para conseguir algum milagre, e achamos que o evangelho é só para isso. Só para resolver os problemas materiais. Pelo contrário, o evangelho vem resolver o nosso maior problema. Dar vida. Trazer-nos vida. Vida espiritual. Amém, gente? Mas não. Ficamos aí num evangelho de interesses pessoais. Se não tem bênção, se não tem vitória, fico revoltado, fico bravo. Outro dia veio um homem, um senhor, bem alto, forte. E para mim falar com ele, eu tinha que ficar assim. E ele dizia: pastor, não estou entendendo. Eu não estou sendo abençoado. O outro lá foi abençoado e eu não fui. Por que será? E eu faço isso, e eu faço aquilo, eu dou dízimo, eu dou oferta, e eu venho à igreja direto, mas tudo no seu interesse próprio. Ele não entra por essa porta dizendo: eu vim louvar o Senhor, eu vim buscar a Deus aqui, eu vim ouvir a sua palavra. Ele entra ali pensando em sair rico, milionário, muito cheio da grana, abençoado por Deus. Mas ele não entra aqui dizendo: eu vim aprender a palavra de Deus, eu vim ter uma vida santa diante do Pai, eu vim aprender a adorar esse Deus vivo. Mas ele vem com segundos interesses. Tudo bem que somos abençoados, que precisamos, que temos necessidades, todos nós temos. Ninguém aqui é um ET, né? Somos pessoas normais, somos seres humanos. Mas nós temos que colocar uma coisa na nossa cabeça, que nós temos de estar em comunhão com Deus, com a sua palavra, porque Ele nos tirou da morte e passou para a vida. Agora nós antes vivíamos distanciados, temos de nos aproximar cada vez mais, porque temos vida. A morte nos separava por causa dos pecados, ela nos trazia cada vez mais distante, mas a vida que Jesus traz é de nos aproximarmos cada vez mais dele, de estar diante dele, dando louvores, aleluia, glória ao teu nome, Pai. É o poder da vida. Saímos do poder das trevas, do poder do diabo, e viemos para o poder do Espírito Santo. Diga aleluia. Estávamos mortos, agora revivemos. Isso não é maravilhoso? Então diga amém, Jesus. O Senhor, lá em Lucas, capítulo 15, o Senhor dá-nos uma séria lição. Lucas 15,
verso 11 ao 24. Vamos ver vários versículos e procure prestar atenção. Diz assim: e poucos dias depois, ou melhor, versículo 11, Lucas 15, verso 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti, contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, novilho, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, Jesus? Essa é a obra do novo nascimento, gente. Essa é a obra de regeneração. Estávamos mortos, cada vez mais distantes. Mas no dia em que ouvimos a palavra e abrimos o nosso coração e cremos de fato, de verdade, então nos encontramos com Deus, nos encontramos com o Senhor Jesus. E aí Ele nos dá uma nova natureza, nos reconciliando com o Pai. O Pai tem prazer em ter comunhão conosco, aquela comunhão de filho para com o pai e pai para com o filho, não aquele relacionamento de interesses pessoais, de apenas estarmos buscando os benefícios, de estarmos na igreja para receber alguma coisa. Não, eu estou aqui porque e tal. Não, Deus quer que nós estejamos aqui para mantermos uma comunhão profunda com Ele, um relacionamento com Ele, termos vida. Amém? Diga assim seja. Você percebeu aí que coisa tremenda? Meu filho estava morto e reviveu. Estava morto, reviveu. Há muitos aqui que precisam de se arrependerem de verdade.
O que é arrependimento? É sentir tristeza profunda pelo pecado. Não adianta apenas você chegar, Senhor, me perdoe. Tem que confessar o pecado. Confessar. Confessar o pecado. Não adianta chegar e dizer, eu pequei, sou pecador, me perdoa. Tem que se confessar o pecado. Há muitas coisas que nós fizemos no passado que achamos que está tudo bem, que estamos perdoados, purificados, mas se não foi confessado no pé da letra, não fomos perdoados. É, pastor? É. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, tem que se confessar cada pecado, principalmente aqueles bravos que fizemos. Temos que sentir verdadeiramente tristeza pelo pecado, confessá-los. Senhor, eu fiz isso no passado, mas eu lhe peço perdão em nome de Jesus. Me lava e me purifique. Tem que confessar no pé da letra. Não adianta apenas de pensamento, eu era pecador. Tem que se confessar. Pastor, eu era uma idólatra. Eu idolatrava, eu cria nos santos imagens. Então tem que confessar. Tem que confessar. Eu me prostituía. Tem que confessar. Eu roubava. Tem que confessar. Eu matei. Tem que confessar. Senão não haverá perdão. Esse filho pródigo, esse filho perdido, ele confessou. Pequei contra o céu e contra ti. Mas eu me arrependo, Pai. Perdoa-me. Isso é lindo. Amém, Jesus? Tem que sentir tristeza profunda pelo pecado. Para terminarmos, vamos ver os versículos finais. Romanos 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Diga aleluia. Mas esse aleluia tá chué demais, irmão. Misericórdia. Tem que ser aleluia lá de dentro, espontâneo. Aleluia? Isso, quando dizer aleluia, tem que ser um aleluia lá de dentro. Arrancar lá de dentro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em... Não há mais condenação para os que estão em... Verso 2, por quê? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e... Isso não é interessante para você? Ou você está aguardando o momento da oração para receber algum benefício? Existe benefício maior do que este? De passarmos da morte para... Há benefício maior do que esse? Então diga se tem. Vê se tem algum benefício maior do que este. Mas nós ficamos aí chupando o dedo. Ficamos aí capengando. Quando o filho perdido se arrependeu, confessou o seu pecado, o que foi que o Senhor disse para ele? Ele disse para os trabalhadores: vão lá, pegam a melhor roupa e dê para ele. Foi ou não foi? Mata lá um novilho. Foi ou não foi? Mata lá e nos alegremos. Não há benefício maior do que este, de sermos vivos para Deus. Não há. Mas nós não entendemos.
Mas temos que colocar no coração das pessoas que Deus quer ter comunhão com cada uma de nós, e uma comunhão individual. Venham aqui 5 pessoas, vem aqui, 5 pessoas, 5. Pode vir correndo, 5 pessoas aqui. Vem o irmão aqui, não pensou muito, já veio. Isso mesmo. Vem mais 2. Ih, mais... Pronto, chegou às 5. 5 pessoas aqui. Vamos dizer que houvesse somente só essas 5 pessoas no mundo, mais ninguém. E um Deus. 5 pessoas. Como que seria a comunhão desse Deus com essas 5 pessoas? Ele teria uma comunhão individual com essa, uma comunhão individual com esse irmão, com essa, com esse e com essa. Ia depender do comportamento de cada uma delas. Claro que ele ama a todas. Todas as 5 Deus ama. Mas ia depender do comportamento espiritual de cada um. Amém? Mas o desejo dele é manter uma comunhão individual. Individual. Como se houvesse só aquela pessoa. Como se houvesse só você no mundo. É assim que ele quer manter comunhão conosco. Uma comunhão muito forte. De um Deus vivo, de um pai para com filho. Filho para com pai. Amém? Diga graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Em nome de Jesus. É só isso. Esse é o maior benefício. Saímos da morte e passamos para a vida. Diga, da morte para a vida. Diga agora a pessoa que está ao seu lado, da morte. Amém? Isso não é maravilhoso? É ou não é? Tanta gente por aí rebelde, brava, nervosa. Isso é tudo morte. Não é vida. Isso é morte. Romanos 6:9. Volta atrás um pouco. Diz assim o Senhor: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Amém. O verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Morremos. Agora morremos. Morremos para o diabo. Morremos. Estamos mortos para o pecado, para o diabo e para nós mesmos. Estamos vivos agora somente para Deus. Inverteu agora. Não há mais condenação. O Espírito Santo nos livrou do pecado e da morte. Estamos mortos, sim, para o pecado, para o diabo. Foi invertido agora. Estamos vivos para Deus. Vivos para Deus. Diga assim seja. Isso é maravilhoso? Tremendo. Veja o versículo 11. Assim vós também considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora você deve se considerar morto para o pecado. E vivo para quem? Para Deus. Pronto. Foi invertido. Nós estávamos espiritualmente de cabeça para baixo. É assim que nós nos encontrávamos, de cabeça para baixo. Deus estava lá e nós com a nossa cabeça para baixo. Mas quando Jesus entra em nossa vida, Ele nos coloca na posição correta. Agora deixamos de viver para o pecado. Deixamos de buscar o pecado e agora buscamos a Deus. Revivemos. E Deus agora quer te dar o melhor. Foi assim que Ele fez com o filho perdido. Vamos dar a melhor roupa para ele. A melhor roupa. Traga o melhor. Agora você é filho.
Você é filho. Você tem de ter o melhor. Está escrito. Mas antes, buscar um relacionamento com Deus. Buscar uma comunhão com o Pai. Ter uma vida bem chegada a Ele. Sermos entrosados com Ele. Romanos 7:6. Para encerrarmos aqui. Glória a Jesus. Romanos 7, verso 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Repetindo, mas agora estamos livres da lei, pois morremos. Agora preste atenção, olha aí. Pois, para aquilo que estávamos retidos. Inverteu agora. Que obra maravilhosa. Estávamos mortos para Deus. Estávamos mortos. Defuntos espirituais. Mas o novo nascimento, a obra de Deus, inverteu agora. Estamos mortos para aquilo que estávamos retidos. Morremos para esse curso maligno que há no mundo. Morremos para as potestades. E agora o nosso viver é exclusivo ao Senhor. Veja novamente, veja aí. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos derretidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O verso 5 anterior diz: porque quando estávamos na carne, as paixões e pecados, que são para a lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres. Está aí. Somos livres agora. Livres. O Senhor quer que nós nos interessamos não pelos bens, não pelos benefícios, mas que nos interessamos em primeiro lugar ter comunhão com Ele. Ao levantarmos pela manhã, pegarmos a Bíblia e fazermos aquela leitura, acordarmos um pouco mais cedo antes dos nossos deveres e já buscando a Deus, tirando 40 minutos, meia hora, 1 hora, e ali meditando, pôr o joelho no chão, orar, clamar, adorar o Pai. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E você vai ver que a sua vida terá sentido a partir do momento em que você colocar isso em prática. Porque agora você tem vida para fazer isso. Você não está mais morto. Você agora tem vida espiritual. Não importa a idade que você tenha, não importa o grau de escolaridade que você tem, o importante é que você tem Deus agora, você está vivo para Ele, e você pode se expressar agora ao Senhor, e parar com esse negócio de ficar, me dá. Não, Deus, eu quero a Ti, eu quero ao Senhor, eu Te amo, Deus, eu Te adoro, Deus, eu quero a Tua palavra, Deus, amém, Jesus? Isso é bom ou não é? Tremendo. De repente você, que antes se julgava ser uma pessoa fraca espiritualmente, antes se julgava pequenina, mas eu não tenho a fé que esse pastor tem, que o missionário tem, eu não tenho essa unção que essa pessoa tem, de repente, você que se julgava tão derrotadinho, o Espírito começa a lhe usar de uma maneira poderosa. Onde você passa, fica ali marcas, ficam ali sinais, pessoas sendo curadas, libertas. Você passa a ser um canal de Deus. E aquele homem, aquela pessoa que se julgava tão rica, tão bem, ela começa a chegar a você e dizer: olha, não é nada disso que eu aparenta ser. Olha, meu amigo, me ajude. Eu olhei para você, eu senti que você tem algo para me dar. Você tem Deus, você tem a vida
Deus está em você agora e Ele começa a se manifestar através de você. Os nossos membros antes operavam para a morte, mas agora operam para a vida. Você começa a pregar a palavra, você começa a ter interesse pelas pessoas, pelas almas, você começa a orar pelo doente, o doente é curado, você começa a ser útil ao Senhor. Diga amém, Jesus. Vamos aplaudir esse Deus. Agora sim, a vida. Você estava morto e reviveu. Diga aleluia. Bem forte, aleluia. Fique de pé e diga aleluia. Você tem que se alegrar com isso. Diabo não tem mais poder sobre você. Não há mais condenação, acabou. Você agora reviveu. Você agora é uma nova vida. É uma nova criação. Amém. Todos os planos que o Pai tinha para conosco, Satanás entrou em Adão e quebrou, rompeu, mas em Cristo Jesus, Ele nos livrou da lei do pecado e da morte, nos deu vida. Você agora pode ser um canal de bênção. Seja agora ousado, seja intrépido. Não aceite não, meu amigo, a derrota. Não aceite o fracasso na sua casa. Seja um canal de bênção para o seu marido. Seja um canal de bênção para o seu filho e não de maldição. Seja um canal de prosperidade na sua empresa. Seja um canal de bênção. Uns dias desses o irmão disse para mim: pastor, a minha empresa lá onde eu trabalho, estavam cortando os empregados e eu orei, clamei, busquei ao Senhor, determinei e a empresa começou a prosperar e não mandaram mais ninguém embora. Diga aleluia! Porque estava morto, mas agora reviveu. Você agora pode se expressar, falar com o Senhor e não ficar aí choraminguando. Ai, que vida! Ai, que vida! Ai, tô cansado. Acabou isso. Não há mais condenação. Você agora é de Deus. Diga amém, Jesus. Você estava em trevas e agora está na luz. Curva sua cabeça. Feche teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, queremos nesta manhã, Senhor, buscar a Tua presença. Em nome de Jesus, queremos, Espírito Santo, nos envolver mais contigo. Senhor, nós estávamos tão longe, tão distante, estávamos separados. Por isso nesse mundo sofríamos, padecíamos, sentíamos, meu Pai, muitas dores espirituais, porque ainda estávamos apegados ao diabo, apegados a Satanás. Mas o Senhor nos encontrou. Aleluia. E agora, Senhor, temos vida. Temos vida, Senhor. Estávamos mortos, mas revivemos. É hora de você falar com Deus, confessar o seu pecado. Talvez o diabo ainda tenha algum domínio sobre ti, porque ainda você não confessou aquele sério pecado. Confessa-o agora. Confessa ao Senhor. Todas as maldades que fazíamos. Peça perdão ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, Senhor, teu povo está agora orando. Confessa, Senhor. Confessa, Senhor, e sinta tristeza profunda pelo pecado. Oh, o diabo não tem mais domínio sobre nós. Oh, Santo Espírito. Oh, Jesus. Está operando nesse momento. Tudo aquilo, meu Deus, que dá direito ao diabo de permanecer em nossas vidas, quebre agora, Senhor. Quebre agora, Senhor. Pessoas estão sentindo agora, Jesus,
uma tristeza profunda. Estão se arrependendo, estão pedindo: Pai, tem misericórdia e perdoa-me e purifica-me, santifica-nos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Jesus, abra mais o teu coração ao Senhor. O Senhor quer te dar vida nesta manhã, vida poderosa, uma vida espiritual. Ele quer te usar, Ele quer te usar. Glória, glória a Jesus. Estás debaixo da graça e não debaixo da lei. Aleluia. Temos vida, e vida verdadeira, vida espiritual. Esta é a vida do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que neste momento a vida verdadeira entrou em mim, a tua vida, e amém. Com as tuas mãos erguidas, vamos cantar esta canção. Estás debaixo da graça e não da lei. Aleluia. Estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para. Estás debaixo da graça, estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para. Bem forte. Considerai-vos, aleluia. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para. Diga assim: eu recebo vida espiritual, eu recebo vida do reino de Deus, eu recebo vida abundante, eu recebo vida de amor, eu recebo vida saudável, em o nome do Senhor Jesus. Pois eu estava morto e revivei para o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Diga amém.